Boa noite a todos os presentes, até que enfim, novamente nós nos encontramos. E é sempre uma grande oportunidade de compartilharmos nosso pequeno conhecimento a respeito da Torá e da tradição milenar judaica. Hoje, especialmente, nós vamos dedicar a aula ao pronto restabelecimento Refuah Shlemah de Beila Bat Pesha, que é a minha sogra, Dona Beth, está passando por uns momentos delicados, mas nós sabemos que tudo que ocorre nesse mundo é um reflexo e um desdobramento de aspectos espirituais. Uma forma de nós resolvermos problemas é atingindo a raiz do problema, que é, na verdade, o campo espiritual, por meio de providências, dos salmos e muita tzedakah, e também de muita inspiração, muito terrilim, né? Como falei, salmos, e muita tefilá, muitas orações. Então, nós conseguimos mudar decretos divinos e que acabam mudando também a situação da saúde ou da vida das pessoas que tanto amamos ou prezamos. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre os segredos das tábuas da lei. Normalmente nós traduzimos em português como tábuas, mas não era exatamente tábua. Desculpe, o segredo da Arca da Aliança, que era a mobília do templo sagrado, que começou com o santuário, o tabernáculo no deserto, e é, na verdade, o tema central da nossa porção da Torá dessa semana, que é a Parashá de Trumá. E começa a citar Hashem se revelando para o povo de Israel e inserindo a sua vontade infinita acima totalmente da nossa compreensão, inserindo em atos físicos e materiais como a construção do santuário, a construção de cada componente do santuário. Uma pergunta clássica que nós nos fazemos: se Deus está em todo lugar, por que ele desejou que houvesse um lugar específico para ele se revelar, se afinal ele está em todo lugar? Nós não restringimos Deus a um único lugar. Então, há explicações à mística do judaísmo, da Hassidut, da Kabbalah, que nos explica que há vários níveis de revelação de Deus. É um nível chamado de Shekhinah, que é a presença divina. Deus, ele é tão infinito que ele pode dominar tanto o finito como o infinito, ele pode abarcar qualquer paradoxo. Então, por exemplo, o conceito, a divina providência, é que Deus cuida de tudo, Hashem cuida de tudo. Os antigos filósofos gregos, eles diziam o seguinte: existe uma força maior, ela é tão grande, que ela não se ocupa de coisas pequenas e triviais. Um criador maior, ele fez surgir o universo, mas depois ele abandonou o universo e deixou com que subalternos pudessem administrá-lo. Mas não é verdade isso aqui. Esses subalternos são meras ferramentas. É a mesma coisa que nós dizermos que uma chave de fenda é ela que abre, ela que afrouxa ou aperta um parafuso. Não é ela. Ela está na mão de uma pessoa. Ela é um mero instrumento. Então, esses ditos seres inferiores ou tecnocratas, como anjos que dão origem a tudo, etc., etc., na verdade, são instrumentos, ferramentas na mão de Deus. Então, voltamos à nossa pergunta. Por que Hashem desejou que houvesse um santuário para ele? Tem uma explicação muito bonita trazida pelos nossos sábios. Todas as explicações que são veiculadas pelos sábios, eles não tiraram da cabeça deles. Na verdade, toda e qualquer explicação já foi revelada por Deus a Moshe no Monte Sinai, há 3.333 anos. Então, a pergunta é: por que Hashem desejou um santuário? Então, tem uma explicação metafórica para nós entendermos aquilo que está, captarmos um pouquinho daquilo que está totalmente acima da nossa compreensão. A Torá, ela é considerada a expressão nesse mundo da sabedoria infinita de Deus.
Talvez em abrangência a Torá tem limites. Número de textos tem um limite. Mas em nível de profundidade, aprofundamento, a premissa é que, em se tratando da sabedoria infinita de Deus, não há fim para aprofundamento nos textos da Torá. Isso significa que Hashem colocou a sabedoria dele dentro da Torá e a entregou para os seres humanos mortais, particularmente para o povo de Israel, por extensão, os Bnei Noach e, por extensão maior, toda a humanidade. A Torá também é comparada à filha de Hashem, tal qual um noivo, o pai de uma noiva, passa sua filha para o noivo na hora do casamento. A filha deixa de viver com os pais e vai morar em outra residência com seu cônjuge, com seu marido, e vice-versa. O filho com a sua noiva, cônjuge. Assim também a Torá saiu do campo espiritual, meramente espiritual, adimensional, infinito, e ela foi expressa no mundo físico e material por meio do texto, dos conceitos, das ideias, das mitzvot, das linhas de raciocínio que há dentro do texto, seja da Torá propriamente dita, do Tanakh, da Mishnah, da Gemara, do Talmud, do Códex, dos vários códigos de leis, do Midrash, da Hassidut, da Kabbalah e de outros setores da Torá também, Hashem expressando sua sabedoria infinita. Por que Deus resolveu, entre aspas, que fosse construído para ele um santuário? Porque assim como um pai quer morar perto da filha, um pai, num casamento, ele vai ficar com saudades da filha, entre aspas. Então, o que ele faz? Ele não quer morar muito perto para interferir na vida do casal, mas ele mora um pouco perto. Então, Hashem desejou que a Shekhinah, que a presença específica dele, que se reveste no tempo e no espaço, pairasse num local onde há a representação maior da Torá. Qual é a maior representação da Torá? São as tábuas da lei, chamado Luchot Abrit, as tábuas do pacto, do acordo de Hashem com o povo de Israel no Monte Sinai. Elas foram colocadas numa mobília especial, chamada de Aron Abrit. Aron Abrit significa o armário. Aron, modernamente, é traduzido como armário. Não é Aharon, irmão de Moshe, é Aron. Aron é armário. Aron Abrit, a arca, aqui é traduzido como arca. Aron Abrit, a arca da aliança, pacto, aliança, etc. Muito bem, Hashem pede para construir uma entre tantas outras mobílias e componentes do santuário. Há uma discussão, uma divergência de opinião entre Rambam e Ramban, a saber, em português, Maimônides e Nachmanides. Maimônides viveu há 850 anos atrás. Nachmanides viveu 100 anos depois, há 750 anos atrás. Os dois nasceram na Espanha, eram médicos, além de filósofos, eram grandes tzadikim, cabalistas, e eram líderes da geração. Maimônides, Rambam, fala que o principal do Beit HaMikdash era o altar externo, sobre o qual eram realizados os sacrifícios das oferendas que eram trazidas. Nachmanides, que viveu 100 anos depois, fala que não. Que o principal aspecto do Beit HaMikdash, ou antes disso, do Mishkan, do tabernáculo, era o Kodesh HaKodashim, a sala mais íntima interna, o santuário dos santuários, que
tinha no seu interior a Arca da Aliança, e que Deus se revelava especialmente dentre os querubins do tampo da Arca da Aliança. E o Nachmanides, além do próprio Maimônides, era um grande cabalista, e todos os grandes mestres da filosofia racídica e da Kabbalah opinam da mesma forma que Nachmanides, e não Maimônides. O principal aspecto do templo, ou antes disso, do santuário, era justamente essa sala mais íntima e interna que abrangia em seu interior a Arca da Aliança. Hashem pede para o povo de Israel construir 3 caixas e que elas se encaixem. A de fora era de ouro, a do meio era de madeira de cedros do Líbano e a de dentro também era de ouro. Então, uma ideia aqui, que tem uma Sirá do Rebbe, um pronunciamento do Rebbe, uma ideia racídica, de que um judeu tem que ser como a Arca da Aliança. Por um lado, por fora, deve ser bonito como o ouro, e a beleza de um ser humano, de uma pessoa, se traduz na sua conduta, no seu comportamento, na forma de interagir com outras pessoas, no seu estilo de vida e numa vida mais significativa, mais espiritual. Então, por fora era ouro e por dentro também era ouro, mas havia uma caixa intermediária, porque o ouro, por mais belo que seja, é um metal frio, metal inorgânico, não tem vida. Agora, a caixa que tinha no meio era feita de madeira, material orgânico. E a vida, ou seja, por fora nós temos que ser belos como o ouro, mas por dentro nós temos que ter vida, vitalidade, como uma caixa de madeira, que era a caixa interior da Arca Sagrada. Como já dissemos em outras ocasiões, acontecia um milagre incrível dentro do Kodesh HaKodashim, do santuário dos santuários, a sala mais íntima interna. Quando se media a extensão da sala, da parede da frente até a parede de trás, se media em cúbito. Um cúbito seria a distância entre o cotovelo e o final do punho, tá? Seria não, desculpa, isso aqui é uma amá. Desculpa, um cúbito seria são o cúbito é a tradução em português de uma amá, exatamente. Então, seria um braço, né? Do punho até o cotovelo, um cúbito. E as medidas eram 1,5 por 1,5 de profundidade da arca, por 1,5 de altura e 2,5 de largura. Era uma caixa, um prisma de base retangular. Muito bem. Quem media a dimensão da sala, media da seguinte forma: da parede da frente até a aresta da frente da arca, dava 1,5. A espessura da arca dava 1,5. E da aresta de trás da arca até a parede de trás, 1,5. 1,5, mais 1,5, mais 1,5, 3 vezes 1,5, o produto dessa... Desculpa, a soma, o total dessa soma é igual 3 vezes 1,5, que dá 4,5. Mas quando mediam de parede a parede, dava 3. Aí eu medi de novo, 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 4,5. Mas quando mediam diretamente de parede a parede, dava 3. Era um fenômeno totalmente sobrenatural. Isso ocorria por quê? Porque a arca estava, ao mesmo tempo, dentro do mundo, ela tinha dimensões próprias, mas ela não ocupava espaço. Ela estava acima do mundo. Assim tem que ser todo judeu, todo Benoah, todo monoteísta, tem que estar dentro do mundo e concomitantemente acima do mundo. A arca, o que ela possuía dentro, no seu interior? As tábuas inteiras, as tábuas da lei, que encaixavam-se perfeitamente,
as tábuas quebradas, há uma divergência de opinião se estavam dentro da arca ou numa prateleira anexa à arca, que saía, era grudada à própria arca. Também tinha um dos 13 rolos da Torá, Sefrei Torá, que Moshe Rabbeinu escreveu antes de falecer. Ele deu um para cada tribo. A tribo de Yosef se dividia em Menashe e Efraim, e o 13º rolo, que era o equivalente à tribo de Levi, ele depositou, então tem ideia, numa prateleira anexa à arca ou mesmo dentro da arca. A arca, ela, quando se movimentava, ela rastreava o terreno do deserto nas 42 viagens, nos 40 anos que os judeus da travessia do deserto na saída do Egito, antes de adentrarem a terra prometida, a terra de Israel, e havia um fenômeno que ela rastreava e ela terraplanava os terrenos, ou seja, todos os vales profundos ficavam mais rasos, todas as montanhas enormes, elas ficavam planadas, terraplanadas, então era uma característica fenomenal da arca. Os levitas, Leviim, que carregavam a arca, acontecia um milagre, que eles ficavam com os pés flutuando, parecia um campo antigravitacional, porque a arca flutuava. E os Leviim, 4 Leviim que carregavam, ficavam flutuando. Daí talvez venha o verbo em português levitar. Levitar vem de Levi, porque os Leviim, eles flutuavam, eles levitavam, né? E voavam, sobrevoavam em nível baixo, próximo do solo, né? Então, uma ideia maravilhosa que aqui é uma representação de que muitas pessoas podem pensar, mas estudar a Torá é pesada. A Torá é muito pesada. Ela é composta de muitas regras. Pode, não pode, pode, não pode, assim, assado, faça assim, faça assado. Muitos protocolos, muitos roteiros, muitos procedimentos, muitas regras, muitas normas, muita coisa. É complicado estudar tudo isso, se envolver com tudo isso. Pode ser que a Torá seja muito pesada. Então vem a grande lição da própria Torá. Quando carregavam a arca sagrada, ocorria um milagre, que a própria arca carregava seus carregadores. Quem se envolve verdadeiramente com o campo da espiritualidade, o campo do judaísmo, o campo das 7 leis universais dos Bnei Noah, essas leis, em vez de serem pesadas, muito exigentes, acabam transformando a vida da pessoa uma vida mais feliz, uma vida mais significativa. Antigamente, os mestres prometiam para os outros: se você servir a Deus, você vai ter uma parte no mundo vindouro, no paraíso. Isso aqui é óbvio, isso aqui já é bem claro, mas hoje em dia nós somos mais pragmáticos. Se você quiser ter uma vida significativa, se você não quiser ter problemas cabeludos dentro de casa, com os próprios filhos, com os próprios pais, com os irmãos, com os familiares, com as pessoas que frequentam a sua casa, se você não quiser ter distúrbios da personalidade que foram disparados pelo egocentrismo, materialismo exacerbado, etc., então envolva-se com espiritualidade. Aí a sua vida vai ser melhor, mais leve. Como se fala em inglês, take it easy, take it easy, take it easy. Take it easy significa pega leve. Você quer pegar leve a sua vida? Você quer que a sua vida seja leve, tal qual uma pluma, em termos de realizações, que não traga problemas e contrariedades a você, então tenha uma vida mais espiritual. Aí seus valores vão ser mais significativos, você vai ser mais equilibrado, vai poder lidar, interagir com os grandes desafios que a vida oferece. Então, quem carrega a arca, na verdade, os carregadores da arca eram carregados pela própria arca. Muito bem. Hashem entregou 613 mitzvot da Torá. E tem umas que são bem difíceis de serem feitas, né? Faça isso, faça aquilo, assim, assado. Muitas regras. Mas Deus também deu umas
como um pai extremoso que gosta do filho, de vez em quando dá umas coisas grátis, de lambuja, né? Dá umas coisas... Um pai amoroso, extremoso, de vez em quando ele facilita para os filhos. Então tem uma mitzvah super fácil de cumprir, que praticamente todo o povo de Israel cumpre. Existe uma proibição de remover as varas das argolas ligadas à arca, aquelas varas que colocavam sobre os ombros os levitas que carregavam a arca. Essas varas são proibidas de serem removidas das argolas. Então Deus é uma colher de chá. Deus deu uma mitzvah que é praticamente impossível não cumpri-la, a menos que estivessem próximos da arca. Mas hoje em dia nem sabemos oficialmente onde ela está. Na verdade, ela está na área atrás do Kotel, do Muro das Lamentações, na área que ela estava originalmente no primeiro templo, só que ela está oculta hoje em dia debaixo da terra, exatamente na mesma localização dentro do templo. O primeiro templo, Deus havia, segundo o Pirkei Avot, a ética dos pais, ocorriam 10 milagres diários dentro do templo. Deus estava mais revelado, particularmente no primeiro templo. No primeiro templo, a arca sagrada, a arca da aliança, era revelada, estava dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, da sala mais íntima interna. No segundo templo, ela já foi ocultada, estava na mesma localização, mas metros abaixo da terra. O primeiro templo havia uma revelação de Deus direta acima do encadeamento dos mundos espirituais se revelando naquela sala. Tanto que qualquer ser humano que adentrasse a sala inadvertidamente morria de forma instantânea. Somente o Kohen Gadol poderia entrar no dia do Yom Kippurim, do dia do Yom Kippur, que precisava ser um tzadik. Se não fosse tzadik, morreria do mesmo jeito. Teria que ter todas as intenções adequadas à santidade do dia. Na época do Mishkan, havia uma exceção, que era Moshe Rabbeinu. Hashem poderia chamá-lo a qualquer hora, e mesmo ele não sendo o Kohen Gadol, que era o irmão dele, Aaron Cohen, ele poderia adentrar o santuário até a sala mais íntima interna. Havia um tampo nessa arca que era chamado em hebraico de Kaporet, do qual saíam 2 querubins, 2 figuras talhadas em ouro, e que ficava uma virada para a outra, com formato de 2 crianças, um menino e uma menina, com asas, e se encostando as asas, conforme desenhos e ilustrações. Aí se pergunta, mas, Rabino, não é proibido na Torá, não está escrito que Hashem não quer que sejam talhadas estátuas, Hashem abomina estátuas. Em primeiro lugar, que ninguém rezava para os querubins, né? Mas existe uma regra geral. E aí que nós somos testados na nossa fé. Existe uma regra geral no Talmud que diz o seguinte: Peste assar o sheitir. A mesma boca que proibiu, abriu ela a exceção e permitiu. Por exemplo, está escrito em um dos 10 mandamentos, não matarás. Mas a mesma boca que restringiu e expressou a proibição de ceifar a vida do semelhante, abriu exceção, que quando se trata de um perseguidor mortal, se alguém está atentando contra a sua própria vida, é uma mitzvah você se antecipar e neutralizá-lo, impedindo de tentar, Deus os livre, tirar a sua vida. E se for necessário para neutralizá-lo, matá-lo, aí não é mais uma proibição da Torá, é a exceção, uma mitzvah. Na manutenção da nossa vida, um agressor mortal deve ser detido, mesmo que para isso a gente tenha que neutralizá-lo ou mesmo matá-lo. Então, a mesma boca que fez a regra, fez também a exceção. A mesma boca que é a expressão divina que proibiu, em certas ocasiões permitiu, e assim vice-versa. Que permitiu, em outras ocasiões, proibiu, né? Por exemplo, para o povo de Israel, comer carne kasher, 100% permitido. Tomar leite kasher, 100% permitido. Mas carne mesclada, misturada com leite, é proibido. Apesar de ambos os alimentos separadamente serem permitidos, Hashem
por motivos que só ele sabe, ele criou uma regra que a mistura desses dois elementos seria proibida para o povo de Israel. A mesma boca que permitiu os dois elementos separadamente, os proibiu misturados. Muito bem. A Arca da Aliança, então, a mesma boca que proibiu talharem estátuas, principalmente com a intenção de rezar para elas, houve uma exceção, que eram os dois querubins, essas duas figuras talhadas que ficavam em cima do capore, talvez aí que venha a palavra capô, ou capote, capô, talvez venha de capore, que é, na verdade, esse tampo que fechava a arca. E Hashem se revelava, a Shekhinah, a presença divina, se revelava de dentre os querubins. Por exemplo, quando Hashem falava com Moshe, dentro do Kodesh HaKodashim, dentro do santuário, saiu uma voz que vinha de entre os querubins. Não é que Hashem estava lá. Hashem está em todo lugar. Toda a realidade maior está dentro de Deus. Mas a Shekhinah, essa revelação específica de Deus, se fazia presente entre os querubins, acima do capore, do capô, do tampo, da Arca da Aliança, na sala mais íntima e interna. Eu falei que no segundo templo, diferentemente do primeiro, Deus não se revelava acima dos mundos espirituais de uma forma direta, como o primeiro templo. No segundo templo, a Shekhinah se revelava dentro da sala íntima interna do Kodesh HaKodashim, mas passando pelos infinitos mundos espirituais. Já não era de uma forma direta, era de uma forma indireta. Futuramente, no terceiro templo, a revelação vai ser maior ainda que o primeiro e que o segundo templo. Então, qual a ideia da Arca da Aliança? Um testemunho, também é chamado de Aron Haedut, a arca ou armário, o testemunho, é o testemunho de que Deus entregou sua sabedoria infinita para o povo de Israel. É uma espécie de chave, de troféu ou de documento que prova a entrega da Torá por Deus, por meio de Moshe, ao povo de Israel, que era a arca sagrada, que continha as tábuas inteiras, as tábuas quebradas, o rolo da Torá, também, segundo algumas opiniões, o cajado de Aaron Cohen, e um pedaço do man, que Deus pediu a Maná, que Deus pediu para guardar no invólucro para posteridade, como testemunho do grande milagre que ocorria no deserto, de cair um alimento dos céus. Esses eram os componentes da Arca Sagrada. E a gente se pergunta, poxa, vida nova, vida moderna, passado é passado, olhar para frente. Já tem as tábuas inteiras? Por que havia necessidade das tábuas quebradas? Essa é a filosofia do judaísmo. A Torá não fala só de coisas boas, bonitas, maravilhosas. A Torá não passa a mão na cabeça de cada judeu, de cada monoteísta, de cada Benoa, para falar, ai, bonitinho, que gracinha, bilu, bilu, tudo que ele faz é maravilhoso. Passar a mão na cabeça não é pedagógico. De vez em quando a gente tem que dar umas bronquinhas, e é o sinal do nosso amor. Então, a Torá, na verdade, não fala só de aspectos bons e positivos que ocorreram no passado. A Torá não tem tabu, nós aprendemos também dos nossos tropeços, das nossas falhas. A Torá faz questão de falar das coisas negativas também, para aprendermos, para não as repetirmos. Então, as tábuas quebradas simbolizam, representam uma fase obscura do povo de Israel, que chegaram ao cúmulo, ao absurdo, de servirem um bezerro de ouro, e Moshe teve que quebrar as tábuas. Outra ideia, um judeu nunca deve se sentir totalmente completo, com as tábuas inteiras. Ele tem que ter os dois aspectos dentro de si. Cada ser humano, cada monoteísta, cada Benoa que queira se ligar verdadeiramente a Deus, tem que ser como a arca sagrada, que possuía dentro de si tanto as tábuas inteiras,
como as tábuas quebradas. Nós devemos ter os aspectos positivos como forma de inspiração para nos elevarmos cada vez mais, mas não podemos esquecer que uma vez nós fomos crianças, que uma vez nós fomos imaturos, que uma vez nós falhamos, que uma vez nós pisamos na bola e tropeçamos. E da lembrança das nossas falhas, podemos amadurecer para não incorrermos nas mesmas e para que possamos somente nos inspirar e nos elevar espiritualmente. As tábuas da lei eram de um material caríssimo, chamava-se Saint-Pirion, que era uma pedra mais preciosa que o diamante, foram esculpidas, etc. As primeiras tábuas, elas foram presenteadas por Deus. O Todo-Poderoso confeccionou as primeiras tábuas. E como que elas foram apresentadas? Num showbiz, parecia Hollywood, trovões, relâmpagos, som do chofar, um espetáculo de Hollywood, com muito barulho, e no final foram quebradas. As segundas tábuas foram dadas na surdina, né? Foram dadas com a maior discrição, e estão inteiras até hoje. É muito importante que sejamos discretos, que as pessoas que falham por falta de discrição podem acabar levando tombos e se quebrando. Nós vamos continuar, pessoal, tem menos de um minuto, é só clicar no link para darmos a sequência a essa aula no segundo segmento. Até mais, daqui a pouquinho já estamos nos reencontrando na segunda parte.